meu convidado desta emissão de desporto é Mário Jorge, treinador da Associação Desportiva Ninense. Os campeonatos arrancam já no próximo fim de semana para o Nacional da Série A da Associação de Futebol de Braga. Mário Jorge, obrigado por ter aceito o convite da Fama TV. A primeira pergunta que eu lhe coloco é a seguinte. Novo figurino destes campeonatos, qual é a sua opinião sobre este novo figurino do campeonato organizado pela Associação de Futebol de Braga, isto na medida em que o campeonato termina no final da primeira volta? Está de acordo? Qual é a sua opinião? Antes de mais, boa tarde e obrigado por mais uma conversa com o enorme Clemente, muitos anos disto. Em relação à questão que me é posta, atendendo a todas as situações que aconteceram, como todos nós sabemos, que esta pandemia nos trouxe limitações de todos os níveis, qualquer situação que acontecesse, qualquer decisão que acontecesse por parte da Associação de Futebol de Braga, da Federação Portuguesa de Futebol, seja de quem for, ia ser injusta para qualquer uma das equipas. Porquê? Porque todas se prepararam no início para disputar um campeonato e qualquer alteração ao mesmo ia ser uma situação injusta. Esta foi aquela que as pessoas acharam ser a mais indicada, ser a melhor, ser a possível. Eu acho que não seria também muito justo da parte dos clubes, dos treinadores, dos jogadores, dos diretores, estarem a pôr entraves àquilo que é uma dificuldade de gerir o momento e que as alternativas não são muitas, porque qualquer uma delas seria do desagrado de alguém sempre. Eu creio que não foi feito nada para agradar em A, B, C ou D. Eu acho que foi tomada uma decisão para salvaguardar o bem-estar e a continuidade do futebol distrital. Temos que nos unir todos. A coisa mais fácil que existe na vida é criticar. E é lógico que todas estas situações, os maiores prejudicados são os clubes, não há dúvida. Mas acho que é a altura de nos unirmos todos, como fizemos para salvar as nossas vidas e as dos nossos familiares e dos nossos entes queridos, temos para salvar também o futebol, porque é isso que está em questão. Mário, o arranque desta segunda fase, podemos dizer assim, do Campeonato Distrital, arrancou no dia 19 de abril. Qual foi a reação dos jogadores ao regresso, depois de 3 meses estarem parados? Assim, aí eu já tenho algo a dizer em relação à primeira questão. A falta de seriedade de algumas pessoas e de alguns clubes levou a que isto não fosse igual para todos. A Associação Desportiva Ninense, treino coletivo, começou no dia 19 de abril, mas sabe que diversos clubes não o fizeram, desrespeitando aí sim as regras do jogo, mas cada um vive com aquilo que faz. Em relação ao regresso, isto é uma alegria tremenda para toda a gente. É o voltar àquilo que as pessoas gostam de fazer. É o voltar a fazer algo que lhes está no sangue. Jogar, seja os jogadores para treinar, para jogar, para competir, seja os treinadores para fazerem da melhor maneira o desempenho das suas funções, seja os diretores também para nos ajudar, o próprio Clemente para voltar a ver mais no ativo as situações e, se calhar, daqui por algum tempo, para o público também poder estar nas bancadas, porque também faz falta ao futebol e faz falta às pessoas terem uma normalidade na sua vida que já tiveram e que me leva a dizer, éramos mesmo muito felizes e não sabíamos. Mário, outra questão, foi uma mini pré-época, a partir do dia 19, 3 semanas só, e agora começa o campeonato. Vamos falar da mini pré-época e também, psicologicamente, como é que se encontram os jogadores. Só 3 semanas e depois entrar em competição é um espaço muito curto.
Eu nem posso chamar a isto uma mini pré-época, porque ela não tem nada a ver com uma pré-temporada. Uma pré-temporada é algo que nós preparamos de uma forma, com um crescimento sustentado e de uma forma faseada. Ou seja, tudo aquilo que nós fizemos neste momento não tem nada a ver com aquilo que nós fazemos no início, ou seja, na transição de uma época para outra. Tudo aquilo que nós fizemos agora foi a pensar em 5 jogos que vamos disputar. Matematicamente é possível outras situações. Nós temos consciência de que não é essa a nossa realidade, mas o futebol é fértil em muitas situações. Nós temos 5 jogos para disputar. E preparamos uma equipa, e eu digo frontalmente, não há ninguém neste momento que tenha certeza de que aquilo que está a fazer para disputar 5 jogos seja o mais correto, porque isto é uma situação completamente nova, porque nós não podemos, portanto, os jogos de início da época, para quem anda há tantos anos no futebol, e o Clemente sabe isso se calhar melhor do que eu, os jogos do início da época não têm aqueles níveis de intensidade e de velocidade que depois têm durante o campeonato. E nós tentamos, neste período, fazer com que a nossa equipa não tivesse, como se aparece no início do campeonato, mas um bocadinho à frente. Pode ser algo que nos pode prejudicar em termos de problemas físicos, em termos de lesões, mas temos que correr esse risco. Portanto, é algo diferente a uma pré-temporada. Parte em terceiro lugar, a 5 pontos do líder. Objetivos para estes 5 jogos finais do campeonato? O objetivo é disputar todos os jogos com o intuito de os vencer. Acredita que ainda é possível chegar lá acima? Eu relembro que a Associação Desportiva Ninense fez um plantel extremamente jovem, construiu um plantel com muita juventude, com jogadores vindos essencialmente de outras divisões. A maior parte deles está a disputar pela primeira vez o campeonato da Pro Nacional. Tem 4 ou 5 jogadores experientes, é uma verdade, mas isso era a nossa realidade para lutar pela manutenção, que foi aquilo que nós nos propusemos. Agora, nós vamos disputar os nossos jogos com a intenção de os vencer. Sabemos que vamos defrontar as melhores equipas deste campeonato, os mais sérios candidatos. Começamos já por uma excelente equipa, orientada por um grande treinador, muito experiente. Sabemos que vamos ter grandes dificuldades, mas também tenho a certeza absoluta que eles sabem que não, que o jogo deles poderá até se tornar fácil, porque eu sei que é uma equipa que já está a treinar há algum tempo mais do que nós, portanto, poderão ter, se calhar, outra rodagem, outra intensidade que nós ainda não temos, mas também sabe que, mesmo assim, vão ter um grau de dificuldade muito grande, a não ser que o jogo se proporcione de outra maneira. Não antevejo um jogo fácil para ninguém, mas, acima de tudo, 2 equipas que vão tentar ganhá-lo. Acima de tudo isso, nós vamos tentar ser felizes todos os jogos e ter alegria para disputar todos os jogos. A partir daí não posso dizer mais nada. Mário, a grande novidade neste reatamento do campeonato é a possibilidade de ainda poder contratar 3 jogadores. Um, obrigatoriamente, terá que ser um guarda-redes. O Ninense foi ao mercado nesta fase, contratou alguém para este arranque. Eu por acaso gostava muito de ter ido ao mercado, que abriu no dia 25 de abril, não foi? Inaugurou. mas aquilo era só para convidados e eu, como sou de risco, também não quis ir com tanta gente que estava no mercado. A Associação Desportiva Ninense vive uma realidade totalmente diferente todos os anos. Tem um dos orçamentos mais baixos que há memória, ainda mais baixo do que no ano passado na divisão de honra, por incrível que pareça. Não deixando de ter uma equipa de miúdos muito interessante. Tem, neste momento, 4 júniores no seu plantel. Um dos júniores tem 90 minutos disputados em todos os jogos, ou seja, 90 e qualquer coisa de minutos. Ou seja, é totalista da Associação Desportiva Ninense, tendo feito 18 anos recentemente. Portanto, ainda com idade júnior, estamos a falar de um defesa central com uma maturidade tremenda, e o facto de haver essas dificuldades e de nós termos conseguido criar algo diferente leva-nos a pensar que é esta que tem que ser a realidade do futebol e é esta que tem que ser a nossa realidade. Ora, o resto, vamos ver o que é que isto nos mostra.
Que final é que espera destes 5 jogos, Mário? Quente. Muito quente. Competitivo. Nós estamos a chegar ao verão, aproximamos e as temperaturas estão a subir. Nós vamos defrontar 4 equipas que ambicionam a subida de divisão: Cabreiros, Forjães, Domiense e Santa Maria. O Prado, atendendo a um início algo turbulento, não é, apesar de eu achar que tem também um grande treinador e um excelente plantel, mas as outras 4 equipas, juntamente com o Sampaio, serão talvez as mais fortes candidatas ao que quer que seja. Agora os rapazes querem correr, querem jogar e pronto, e nós vamos deixá-los correr e jogar. Tem também aí um jovem com 39 anos que também não consegue parar de correr e de jogar, portanto também vamos deixá-lo continuar aí para as curvas. Mário, o campeonato ia parar há cerca de 3 meses. Os jogadores fizeram algum trabalho em casa? Prepararam-se bem? Abdicaram de alguma coisa para continuar a trabalhar? Houve a estrutura técnica, deu-lhes algum trabalho para eles fazer? Claro que nós tivemos o cuidado de 3 vezes por semana mandar um treino individual para eles fazerem nas suas casas ou quem tivesse alguma zona nas imediações de sua casa, mas nada no contexto do futebol, porque em nenhum dos trabalhos que eles faziam a bola saltava. A realidade é mesmo essa. Agora, falando uma linguagem que toda a gente sabe, se nós aqui temos situações, quando estamos presentes na orientação de um treino, de jogadores que se tentam esconder do treino e que tentam não treinar nas melhores condições para se proteger, pensam eles que é para se proteger, e que ao fazer dessa forma estarão-se a preparar melhor para o jogo, ou seja, não me vou desgastar tanto durante a semana, porque assim ao fim de semana estou lá. Se na presença dos seus treinadores, um ou outro às vezes tem que levar, de certa forma, um empurrãozinho para começar a andar mais, também acredito que na ausência dos olhos dos treinadores, que mesmo que nós que a equipa técnica tenha o cuidado de enviar treinos, que há um ou outro que não vai fazer aquilo que lá está. Perfeitamente normal. Nós, curiosamente, posso dizer que, digamos que 95% do plantel chegou em condições minimamente aceitáveis para aquilo que foi o reinício. Que eu também salvaguardei uma intensidade maior para as 2 últimas semanas naquilo que eles faziam lá nos trabalhos individuais, pedi-lhes que aumentassem essa carga deles nesse período e alguns mostraram mesmo que realmente o fizeram. Outros também me mostraram que não fizeram, não conseguem esconder, porque realmente há marcas, principalmente nas camisolas, ficam marcas, ficam saliências que não dá para esconder e que realmente depois, claro, o rebuçado é para quem o pode comer. Quem já comeu muitos rebuçados já não pode comer porque já está com açúcar a mais no sangue. Estamos a terminar esta conversa, Mário. Diga-me uma coisa. Continua a faltar o melhor que o futebol tem, o público? Sem dúvida. Sem dúvida. Eu não me imagino a comer comida sem sal. Se tiver que o fazer, vou ter que o fazer, porque será por restrições médicas. E o futebol sem público não tem sal nenhum. Joga-se, mas quando olhamos para o lado, falta-nos aquelas pessoas que às vezes estão contra nós, mas estão. A maior parte das vezes estão do nosso lado, vão para todo o lado que é possível. E este clube, então isso nota-se em demasia, porque sempre que eu cá estive, senti sempre o carinho das pessoas no apoio aos seus rapazes, aos seus meninos, e mais do que nunca agora que nós temos tanta gente aqui das imediações, tanta gente aqui desta zona, temos miúdos dos júniores no plantel dos séniores,
Mais agora que, se calhar, um apoio da parte deles ainda seria mais forte, nós não podemos contar com eles, mas eles vão-se pondo lá ao fundo, vão-nos apoiando um bocadinho, mas falta-nos realmente a presença do público nas bancadas. Creio que nos falta a nós e falta mesmo também a todos os adversários, porque às vezes jogar o público adversário consegue ser uma arma para alguns treinadores e conseguem utilizar isso para a sua equipa ser ainda mais forte. Falta um bocadinho isso. Eu tive conhecimento que regressaram todos os jogadores que há 3 meses foram para casa. Isso é obra de quem? Do treinador? Eu acho que é uma obra de toda a gente. É assim, eu volto a dizer, eu trabalho num clube magnífico, com pessoas magníficas, que me têm apoiado e que me têm dado tudo e mais alguma coisa. Contava com eles todos? Ou nem por isso? Eu, sim, sinceramente, se algum não viesse, eu acredito que iria ser por um motivo muito forte. Mesmo alguns estão a fazer um esforço muito grande para cá estar. Eu posso dizer que eu tenho dois jogadores que vão casar muito em breve, que já adiaram o casamento e estão aqui. Às vezes com uma grande dificuldade de ter a cabeça cá dentro, porque realmente estar aqui... Um deles, a data, ele nem vai acabar a época, porque casa antes do final da época. Não interessa estarmos aqui com nomes, casa antes do final da época, e vai perder os últimos 2 jogos. O outro não sei a data ao certo, mas também anda com os preparativos, vai ter com o padre, anda já em mudança com as coisas todas. E estão aqui. Portanto, outros estão em exames e estão aqui. Eu sempre acreditei que toda a gente viesse. Mas também é um grupo muito interessante. Muito, muito, muito interessante. Desde o início, falhou algum já? Já algum abandonou? Não. Não tem o mesmo plantel? Sim, tenho neste momento, eu minto, eu tenho um jogador que não tem vindo, mas não abandonou o plantel nem o grupo. Simplesmente, ele tem que fazer o estágio dele para a universidade e o tempo que ele tinha num ano foi-lhe reduzido agora a este período, desde que abriu, desde 19 de abril, desde que abriu até ao final do ano, e ele tem que fazer o que teria que fazer no ano. E ele está-se a desdobrar, acho que o Famalicão tem sido inesquecível também a ajudá-lo, uma vez que ele saiu da formação do Famalicão, e ele está a acompanhar mais do que uma equipa do Famalicão para conseguir reunir as horas necessárias para finalizar o seu estágio, mas com uma ligação constante connosco e que ainda, em princípio, se as coisas lhe correrem bem, ainda consegue vir aqui ter. Mas não saiu, não nos abandonou, é uma das tais situações. De resto, felizmente estão todos aqui. Mário, é a segunda vez, a segunda passagem pela Associação Desportiva Ninense. A pergunta é esta: sente-se bem em Nine? Quem me conhece sabe que se eu não estiver bem num sítio, não fico lá. E às vezes não estar bem não tem a ver com ou com as pessoas ou com o clube. Pode ter a ver com situações próprias, particulares, com situações minhas. E eu, muito sinceramente, neste momento, o clube vive um pequeno impasse em termos diretivos. Como é normal, preocupa-me de certa forma, porque eu tive a felicidade, juntamente com a direção que está neste momento e a equipa técnica que trabalha comigo já há algum tempo, construímos um grupo de trabalho excelente, em termos de disponibilidade mental, de caráter. Orgulho muito de fazer parte deste grupo e preocupa-me precisamente porque não é um grupo para se perder, era um grupo para se manter por tudo aquilo que é a realidade do mesmo. E preocupa-me o impasse, precisamente pelo bem que me sinto neste clube, porque se continuar a não haver uma decisão, como é lógico,
Eu não me vejo neste momento a treinar muito sinceramente, muitos clubes. Não me vejo, não irei treinar qualquer clube. Não digo isto de treinar qualquer clube. As pessoas podem interpretar como eu estar a dizer não irei treinar a não ser clubes com um nome, com estatuto, com isto. Não. Mais até a ver com a identidade dos próprios clubes, com aquilo que pretendem, com aquilo que são e com as pessoas que lá estão. E este não é novidade para ninguém. Este é um clube que eu me sinto muito bem com as pessoas. Falam-me que há pessoas... Você não conhece bem Nino. Nino tem pessoas que são de uma forma, tem pessoas que são de outra, tem pessoas que são assim. E eu, sinceramente, há 2 ou 3 pessoas aqui dentro com quem realmente eu não trabalharia. De resto, de todas as pessoas que eu conheço em Nino, eu não tenho absolutamente nada a apontar, porque comigo foram sempre cordiais, foram sempre corretíssimas e estiveram sempre presentes. E mais, sempre frontais e sempre sérias, que é aquilo que é mais importante. Às vezes dizer, olha, nós não temos isto para lhe dar. Nós temos que reduzir ao orçamento mensal 2.000 euros. E nós temos que reduzir o orçamento de 2.000 euros. Eu só tenho 2 coisas. Ou aceito ou não aceito. Ponto final, parágrafo. É lógico que nós tivemos que reduzir bastante. E só um doido é que não vê isso. Porque realmente a realidade das empresas, das pessoas e de toda a gente é difícil. E nós tivemos que reduzir. E cá estivemos disponíveis para o fazer. Dentro daquilo que é essa realidade, é um clube que realmente é possível. Não sei, é possível, poderá ser para quem está lá de fora. Eu que estou cá dentro, é um clube onde realmente eu me sinto bem. Não acomodado, porque isso é coisa que eu não sou, e no dia em que eu estiver acomodado no futebol deixo de treinar, mas não estou a ver isso para tão cedo, a não ser que realmente aqui não haja uma continuidade, que entrem outras pessoas com as quais eu não me identifico, ou com as quais não se identifiquem comigo e tenham as suas ideias em relação à continuidade da Associação Desportiva Ninense, que não passe pelo Mário Jorge e o resto da equipa técnica, perfeitamente normal, porque esta vida é feita de opções e eu tenho que saber respeitá-las, eu tenho que as fazer todas as semanas. Portanto, é como digo, o dia da manhã e o futuro a Deus pertence, mas muito dificilmente eu deixarei de treinar no imediato, até porque eu com 55 anos ainda não me estou a ver a ir para casa e já bastou este tempo de pandemia, porque realmente eu dizia que o futebol me fazia cabelos brancos, mas ganhei muitas mais brancas agora neste período que estive em casa do que no futebol. Portanto, vamos continuar. Obrigado. Felicidades para si e para a equipa que dirige. Terminamos assim o ciclo de entrevistas. Começámos com o Grupo Desportivo de Joane, Ribeirão Futebol Clube, e terminamos aqui na Associação Desportiva Ninense. A Associação Desportiva Ninense que no próximo sábado, a partir das 16 horas, desloca-se ao terreno do Cabreiros. Até breve.